Cara, eu lembro de um passeio. Lá vou eu falar do projeto cultural de novo, meu Deus. Então, eu lembro de um passeio que eu fiz pro parque da Turma da Mônica, que tinha na Barra. Garota, aquilo lá foi genial, genial, genial. Foi um dia que eu me diverti muito. Do batuque ao beijo, do batuque ao beijo. Do batuque ao beijo, do batuque ao beijo. Do batuque ao beijo, do batuque ao beijo. Do batuque ao beijo, do batuque ao A beijo. arte sempre esteve muito presente na minha vida por conta de uma influência dos meus pais, assim, né? Tipo, a música sempre esteve presente, porque meus pais ouviam bastante música, assim, sempre sentavam com a gente pra ouvir e pintar também, pra fazer tantas coisas assim que fossem artísticas, mas nada com um tom profissional, sabe? Tipo assim, você vai crescer e vai ser um artista. Nunca foi nada tão direto a esse ponto. Então a arte chega na minha vida ali na minha adolescência, quando eu fazia projetos, sabe, tipo de ONGs, assim, projetos culturais, como uma estratégia também da minha mãe para não deixar a gente em casa, porque a gente morava no morro, então tinha essa coisa, né, de estar ali exposto àquele perigo que é cotidiano. Então, também para promover essa segurança e para realmente alimentar a gente de coisas que fossem pertinentes, ela sempre colocava a gente em algum curso. E na maioria dos cursos que eu fiz, tinha arte, tinha teatro, tinha dança, tinha música, tinha bastante coisas assim. Olha, o meu trabalho para mim é uma das coisas que me fazem pulsar, sabe? Que me fazem ter esses, como se fala? Esses pulsos, sabe? De esperança mesmo, de força, de que as coisas podem se acertar e de que as coisas podem dar certo, porque é um trabalho que comunica bastante e que constrói novas narrativas, né? Constrói novos imaginários. Então, através do que a gente passa, através do nosso trabalho, as pessoas vão começando a compreender o que a gente está falando. Eu comecei a trabalhar com 15 anos e era num banco. Eu era jovem aprendiz nesse banco. Eu trabalhei lá durante 2 anos. E aí, enfim, eu era muito novo, né? Eu tinha 15 anos e aí por essas ânsias de tipo assim, eu quero conquistar as coisas e meus pais não podem me dar tudo que eu quero. Então eu vou ter que batalhar, eu vou ter que ir atrás também para ajudá-los a conquistar as coisas que eles não conseguiram por terem que cuidar de mim e das minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs e eu sempre morei com minha mãe, meu pai e minhas 2 irmãs. Então sempre teve. Quando eu fui chegando na adolescência, foi chegando essa pressão de tipo assim, você tem que ganhar o mundo e trazer o mundo também para sua família. Então, isso foi meio que uma coisa que me impulsionou, assim, pra começar a trabalhar. Então, o João adolescente, ele sempre foi um cara que falava bastante, sabe? E sempre foi um cara de muita personalidade. Sempre foi um cara que também foi muito criticado por isso, porque não seguia um padrão de masculinidade. Eu sempre fui muito. Sempre tive expressões muito femininas, né? No imaginário das pessoas era muito feminina, pra mim era só mais um jeito de ser homem. E para as pessoas isso não figurava como uma masculinidade, sabe? Então sempre tive muitos dilemas também com isso, até compreender que tudo bem eu ser do meu jeito e que eu não tenho que seguir um padrão para ter, sabe, para ser dessa forma, eu não preciso ser aceito pelas pessoas do jeito que elas querem que eu seja, sabe? Eu preciso ser aceito do jeito que eu sou. E aí comecei a entender isso nesse período, mas eu era um cara que eu aprontava bastante também em casa, assim, com os meus pais. Eu sempre gostei muito de ir pra rua, de ir pra festas, de, enfim, ficar com os amigos na rua. Então, isso era uma coisa que minha mãe não concordava tanto, por uma questão de segurança também, porque eu sempre morei no morro, então às vezes eu ia e queria voltar muito tarde. E aí, se você volta muito tarde, tem essa questão da segurança na favela de madrugada. Então, tinha esses problemas, assim, esses conflitos com a minha mãe, mas de uma certa forma eu também era um cara bom, eu sempre fui muito de olhar para as pessoas e de tentar enxergar, sabe, coisas boas nas coisas que aconteciam. Então, mesmo nesses conflitos com a minha mãe, eu conseguia compreender que havia alguma coisa ali que era muito maior do que a minha mãe não querer que eu vá na rua, sabe? Não era sobre não querer que eu esteja em algum lugar, é sobre querer a minha proteção, sabe, nesses lugares que eu ia. Mas a gente foi começando a se entender de uma forma muito íntegra, assim, quando comecei a trabalhar, que foi quando comecei a ter responsabilidade, quando comecei a entender o mundo sobre uma outra ótica, sabe? Não sobre aquela ótica adolescente que pode fazer tudo, que acha que é dono da verdade, que acha que tudo vai acontecer e nada vai acontecer com ele, né? Eu comecei a enxergar o mundo de uma outra forma, assim, e foi uma coisa que eu me orgulho bastante, assim, da minha mãe ter imposto essas coisas que foram tão boas pra mim hoje em dia, sabe?
Sempre foi uma relação muito amigável, assim. Todo mundo sempre foi muito família, aquela família que tá reunida, em que todo final de semana tem um churrasco na casa de alguém. Então estavam sempre meus avós, meus tios, meus primos, toda a família sempre reunida, era sempre um churrascão. Natal e Ano Novo era sempre todo mundo junto. Nas festas de fim de ano era tipo assim, começava no dia 23 assim, a gente viajava pra casa da minha avó em Realengo. E aí só acabava no dia, sei lá, 5 de janeiro, sabe? Quando tinha acabado o recesso, tinha acabado tudo isso. Então era sempre um momento muito bom, assim, pra nossa família e muito enriquecedor, né? Porque era um momento que a gente tava junto e que tava junto mesmo. Então, tinha os momentos de briga, tinha os momentos de confusão, tinha os momentos de amor, tinha os momentos de abraçar, de estar feliz, de estar alegre. Para além de tudo que acontecia na vida de cada um individualmente, quando a gente estava junto, a gente se sentia curado, sabe, sobre essas coisas. A gente tinha meio que esse poder de estar um curando o outro ali naquele lugar. Então, era sempre muito bom, assim. E até hoje a gente também tem essa união, essa relação, assim, que é uma questão muito ancestral também, né? Meus avós tiveram muito isso dos pais deles, de estar todo mundo junto, e de que se um tá chorando, tá todo mundo chorando, e de que se a gente quer fortalecer, vai todo mundo se fortalecer junto, sabe? Tinha muito essa coisa. Então, é uma relação que é boa, assim, me faz muito bem. Mas eu queria do Morro dos Macacos, em Vila Isabel. E é um lugar também que eu tenho um apego muito grande, assim. Eu digo que se não fosse por questão da violência, que tanto acontece em todas as periferias, não só no Morro dos Macacos, eu moraria lá a vida inteira, sabe? Se não fosse esse o problema. Mas quando passo a compreender tudo que acontece lá, da forma que acontece, né? Da violência que o Estado impõe sobre esse lugar, né? Por ser uma favela, eu vejo que é um lugar que eu não posso estar de uma forma que eu queira ficar tão à vontade, sabe? Tão seguro, porque realmente não é. E que para eu realizar bons feitos até lá mesmo, sabe? Futuramente, eu tenho que estar de fora por enquanto, sabe? Eu digo vivendo, digo morando. Eu tenho que estar morando fora para conseguir trabalhar e construir coisas boas para que eu leve para lá depois e tente mudar alguma coisa, sabe? Porque isso tudo é tão maior do que eu, sabe? Isso tudo que acontece. Então, já tive várias crises também por estar nesse lugar de impotência, sabe? De ver tantos amigos indo para os caminhos que são errados. Então, eu tenho esse sonho, assim, sabe? De poder trabalhar o suficiente ao ponto que eu consiga praticar coisas boas, sabe? No lugar de onde eu vim, que é o Morro dos Macacos. Eu tenho uma relação... Vou contar uma curiosidade aqui. No dia que eu me mudei, e nesse período, né, que eu tava saindo de lá, eu sempre morei lá desde que nasci. Sempre foi na mesma casa também, que foi a casa que era dos meus avós. E que eles permitiram que minha mãe morasse comigo, com as minhas irmãs e meu pai. Então a gente morou durante a vida inteira lá nesse lugar. E eu tenho um apego muito grande com a casa, né, que a gente morava. Que eu morava, no caso. Mas que minha família ainda mora. Então, o meu apego com esse lugar, que é o Morro dos Macacos, eu não sei explicar tão bem, sabe? Porque eu acho que é uma coisa que não se explica. Eu só sinto muita coisa, e muita coisa boa. Uma questão ancestral mesmo, sabe? É o lugar de onde eu vim, é a minha raiz. Então eu preciso estar nesse lugar. E nos momentos que eu tô meio confuso, assim, sobre a vida, sobre carreira, sobre tanta coisa, eu vou pra lá sempre, sabe? Que é o lugar onde eu vejo que de onde as coisas partem, sabe? De onde tudo começa a fazer sentido, de onde eu começo a buscar signos para dar para minha vida, sabe? Em cada lugarzinho assim na minha vida. Então é uma relação de muita força, assim, de um afago, assim. Quando eu tô lá, de certa forma, eu tô tranquilo, ainda mais quando eu tô com meus amigos e com meus pais. Não podia ficar muito na rua, não podia ficar muito na rua. Tinha sempre um horário, assim, eu me deixava, sei lá, de 2 horas da tarde até as 5, no máximo, assim. Porque depois já ia anoitecendo e aí já era um outro lugar, né? Não era o mesmo lugar que ele era à tarde. Então, às vezes eu até ficava meio irritado, assim, por não poder sair. E aí fui me modulando para estar morando naquele lugar e estar vivendo naquele lugar. Então eu entendi que se eu não podia sair, eu tinha que fazer alguma coisa dentro de casa. Então, ou tinha que estar no curso. E aí uma das coisas que minha mãe achava para que eu não ficasse com essa energia contida, né, quando eu era criança, era de me colocar nos projetos que fossem culturais, assim, para interagir com outras crianças, mas que fosse num lugar seguro, sabe? Em que alguém tivesse ali naquela supervisão, de que estivesse passando algum conhecimento pra gente. Então, a minha infância foi, a maioria das vezes, nesse lugar, sabe? Eu sempre fui um cara muito cheio de personalidade, eu sempre falei bastante,
Sempre falei não. Quando eu comecei a fazer teatro, que eu tinha 9 anos, que foi um desses projetos culturais, a minha mãe me colocou para que eu começasse a falar, para que eu fosse menos tímido, para que eu fosse mais sociável, assim. E me tornei nesse lugar, né? Aprontei bastante na minha adolescência, como eu já disse aqui. Então, são lembranças muito associadas a isso, né? Tem lembranças que também não foram tão boas, em questão dessa violência, né, que tanto ocorre, né, nas favelas. Então, é um mix, né, de tanta coisa. Quando a sua vida ela se dá num lugar, acontecem muitas coisas, né? São tantos os conflitos, mas também são tantos os momentos bons, são tantas as lembranças boas. E umas lembranças que eu tenho muito boas era de quando a minha avó, porque ela deixou de morar no Morro dos Macacos e foi morar num outro lugar também. Então, quando ela ia visitar, ela chegava do nada, assim, na nossa casa, que era a casa onde ela já morou por muito tempo. E era sempre muito bom, sabe? Era sempre muito lindo receber ela dentro de casa. Minha mãe sempre fazia um almoço, sempre todo mundo ficava naquela emoção, sabe? Tipo, minha avó tá aqui, meu Deus, ela é isso. É como se fosse Deus visitando a gente. Então, é uma lembrança que eu tenho muito boa desse lugar, sabe? Especificamente. Hoje em dia, minha avó já não tá mais aqui entre a gente, mas não de uma forma física, mas ainda sinto essa força, sabe? Muito do que eu tenho hoje em dia também é pela força que minha avó me passou, pelos conselhos que ela já me deu. Minha avó morreu, eu tinha 16 para 17 anos, então foi um momento que foi meio barra, assim, também para mim entender o que estava acontecendo, de que forma estava se dando isso, e sobre ajudar também a minha mãe a não, sabe, se enfraquecer e se fortalecer, porque, enfim, é a vida, né? É uma ordem natural. São coisas que ficaram muito marcadas em mim. E principalmente esse contato que eu tive um dia com a minha avó, sabe? É uma das minhas maiores referências, assim, de vida. Eu carrego bastante os ensinamentos da minha família, sabe? E tudo que eu faço é baseado nisso, sabe? Do lugar de onde eu vim. Então, tipo, será que o João Pedro, que estava lá há 3 anos atrás, se orgulharia do que eu fosse fazer hoje, sabe? Então tudo é muito calcado nesse lugar de tipo assim, poxa, será que eu me orgulharia de fazer o que eu tô fazendo? E de fato, eu fico bastante orgulhoso. Então eu vou seguindo nesse caminho por meio disso, sabe? Dessa perspectiva de e a pessoa que eu fui lá atrás? Será que ela se orgulharia da pessoa que eu sou hoje em dia, sabe? Então, isso é uma coisa que me ajuda muito a estar fortalecido nesse lugar e não deixar que essa emoção desse momento me leve, sabe? É uma coisa que mantém meus pés no chão, é pensar nos ensinamentos que eu tive durante a minha vida e de tantas coisas que também aconteceram, né, nesse lugar. É uma coisa que me fortalece bastante. Isso traz muita esperança, né? As pessoas, quando me abordam no morro, assim, quando elas vêm falar comigo, elas falam muito sobre esperança, em que do mesmo lugar onde eu vim, venham mais pessoas, sabe? Tipo, que do Morro dos Macacos tem muito mais artistas, e não só artistas, mas músicos, jogadores de futebol, advogados, sabe? Pessoas que realmente saiam um pouco dessa bolha que a gente foi inserido e que não permitem que a gente participe de uma sociedade de uma forma humanizada, sabe? Então, o meu trabalho e a dimensão que ele toma é justamente disso, de dar esse suspiro, sabe, de esperança para as pessoas que moram na favela. E eu fico muito emocionado quando as pessoas me param assim e falam sobre isso, sabe, sobre esperança, sobre, poxa, eu queria muito que o meu neto também seguisse esse bom caminho e que bom que você está fazendo isso. Poxa, minha filha ela fica muito emocionada, ela está querendo ser atriz. Então eu fico vendo, fico tipo, caramba, poxa, que legal que a gente está chegando a algum lugar, né? As pessoas me perguntam, você já pensou em ser ator um dia? Eu falava que não, e até hoje falo, porque de fato era uma coisa que está muito distante da gente, né? A gente não tem acesso a isso, sabe? E aí poder estar nesse lugar e fazer com que as pessoas aproximem essa possibilidade delas, sabe? É uma coisa que me deixa muito feliz. Essa pergunta é muito linda, é muito reflexiva. Eu poderia escrever um textão aqui agora sobre isso, mas eu quero ir para a construção de uma nova sociedade, sabe? Eu quero caminhar para um lugar de onde a gente não criminalize a quebrada, de onde a gente não criminalize a favela, de onde a gente não criminalize o morro, para que a gente leve conhecimento para esses lugares, sabe? Que já tem conhecimento lá também, mas que a gente leve mais, sabe? Que seja uma coisa em abundância, tanto por meio de livros, quanto por meio de palestras e de tantas outras coisas que podem acontecer, sabe, nesse lugar.
eu acho que é para esse lugar que eu quero ir, sabe? Para um lugar onde a gente tenha igualdade, para que as coisas também sejam acessíveis pra gente, para que os nossos corpos não sejam dizimados dessa sociedade que é tão boa, mas que também é tão segregacionista, sabe? É para esse lugar que eu quero ir. Essa é minha sina, sem dó, mano, nós domina. Sinto e ponho na rima, vim pra resgatar autoestima. Pra nós informação, heróis informação. De bamba bambata, do terreiro ao tamborzão, vai!